pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar minhas escolhas aí para os meus filmes de terror favoritos de serial killers. Como em mente aqui, já fala aqui pra mim nos comentários os seus favoritos de filmes de terror, slasher e tal. Então bora pro vídeo. Chuck, o brinquedo assassino, o definitivo boneco assassino dos últimos 40 anos. No filme original, Charles Lee Ray transfere a sua consciência para um brinquedo usando voodoo e nos últimos 35 anos o Chuck tem atormentado todo tipo de pessoa de maneira muito divertida, mas doentia e distorcidas também. Agora esse conceito original, que foi ampliado um pouco, pegou esse brinquedo inocente de uma criança e transformou em um assassino em um cenário onde a criança sabe o que está acontecendo. Mas ninguém acredita nela porque ela diz que foi o boneco e não ela. Eu acho que qualquer adulto não acreditaria muito, né? Também tem algo horripilante aí nesse elemento porque a criança inocente está sendo culpada por algo que de fato ela não fez. A criança tá em perigo e ninguém tá ouvindo, ninguém tá prestando atenção e isso amplia ali a carnificina que tá acontecendo escondido. E também tinha aquelas partes aí de humor do Charles Lee Ray, onde tem a performance do Brad Dourif, que prepara o terreno para o que viria nos filmes futuros, onde ele se torna um personagem muito mais humorístico, com aquelas falas engraçadas que marcou a nossa infância. Você consegue me ver? Eu consigo ver você. Não tenha medo. O quê? Eu não vou machucar você. Pra dizer a verdade, eu estou feliz por ter companhia. Vem cá, tu não é a mulher maluca com quem eu falei no telefone na noite passada? Às vezes ouço coisas também. Legal, minha senhora. Você é a próxima. Puta que pariu, a mulher mais louca que eu... E que também marcou a gente aí em certas partes da série. E é um personagem da franquia com o qual não tiveram medo de ir em lugares realmente malucos e excêntricos. E assim, você de fato acaba mergulhando aí na comédia misturada com o horror. E o Chuck, a Tiffany e também o filho dele. Gente, isso aí eu adorei, assim. É a parte que eu mais gosto do filme, quando o filho dele também aparece, eu adoro. E tivemos também múltiplos Chucks, né? Eles fizeram tantas coisas diferentes, exploraram aí o personagem e desenvolveram eles também. Mas eu acho que a parte do motivo dele estar aqui em 10º lugar, mais pra baixo da lista, é porque não tem muita consistência com o personagem, porque teve alguns filmes que eu achei que não funcionaram de jeito nenhum, e esse aqui eu realmente gostei. Especialmente agora, com a série do Chuck que foi cancelada, eu sinto que muito disso parece que se tornou muito excêntrico e bizarro por muito tempo, e parece que ficou um pouco desgastado, sabe? Então acho que isso puxou um pouco ele pra baixo aqui na lista, mas ele é um desses personagens que é tão icônico e memorável que ele é o rosto dos bonecos assassinos. O palhaço agora, gente, do filme Terrifier, ele é um dos personagens mais novos a ser incluído aqui nessa lista e eu acho que isso se deve simplesmente ao fato de que ele é atualmente o slasher mais perigoso, um dos, né, mais perigosos e ousados dos filmes de terror, onde muitos dos ícones das últimas décadas estão por aí há tanto tempo que a gente se tornou meio que familiares com eles e perderam um pouco aí da sua ousadia. Bom, talvez eu vou ser cancelada aqui, mas seja porque eles estão no Fortnite aparecendo na cultura popular ou porque eles se tornaram simplesmente paródias de si mesmo, a parte dessa ousadia ficou para trás. Então, quem é a nova geração de slash assassino que atualmente parece perigosa? Claro que você vai escolher o Art, o palhaço. Apenas nesse último final de semana, Terrifier 3 lançou e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos para um filme sem classificação. Provavelmente se tornará o filme sem classificação de maior bilheteria de todos os tempos. Tudo isso ancorado pelo Art, o palhaço. E o que torna ele tão legal assim, tão divertido? Ele tem um rosto muito expressivo, onde ele faz um monte de coisa que são meio fofas e charmosas, entre muitas aspas. E ele é doidão das ideias mesmo, ele fica mexendo com as pessoas, tentando fazer as pessoas rirem, e no final você já sabe o que acontece com elas, né? E isso, mais uma vez, acrescenta essa ousadia do personagem. Ghostface de Pânico. Esse é divertido porque o Ghostface não é realmente só um personagem. Gente, eu só lembro da ligação perguntando, você gosta de filmes de terror? Ah, gente, meu Deus do céu, à medida que isso se desenvolve, é um personagem ali atormentando a pessoa por telefone, pela tecnologia. Tudo isso enquanto a gente tá ciente de que eles estão ali num filme de terror. Então isso é divertido pra mim. Claro que eu adoro filmes do Pânico, então eu tenho uma certa tentação e vontade de colocar o Ghostface lá no alto aqui na lista. Mas como é apenas um papel, não é uma pessoa ou um personagem específico, eu mantive ele um pouco abaixo. Sim, é o Exterminador, porque o Exterminador do Futuro pra mim, eu sempre percebi ele como um filme de slasher. Claro que também é um filme de viagem no tempo, um filme de ação, um filme de ficção científica,
é tudo isso. Você pode até discordar de mim aí sobre a questão de slasher, mas funcionalmente você tem um assassino que tem um truque e vai atrás da Sarah Connor em ordem. E isso faz o original, o primeiro Exterminador, um dos grandes assassinos do cinema. Ele não se importa do porquê tá fazendo aquilo ali, ele apenas segue a sua programação, seguindo as suas ordens para matar, e nada vai impedir ele de fazer isso aí. Ele continua indo e indo atrás, e você sente aquela sensação de perigo, de uma força imparável. E conforme o filme vai passando, fica mais perigoso. Tem uma cena aí de uma delegacia cheia de policiais com armas grandes e não consegue impedir ele de cumprir a sua missão. E ele não se importa de matar eles. E é claro que ele também não se importava se eles viviam também. Nada disso importava pra ele. Tudo que importava é um simples objetivo: matar a Sarah Connor. E é claro que era meio que o papel feito ali pro Arnold, né? Ele estava destinado a interpretar com a sua presença imponente que a gente nunca vai esquecer. Até mesmo seu sotaque se encaixava aí perfeitamente com a natureza robótica do personagem. Jigsaw do filme Jogos Mortais, e o que realmente eu gosto nele é que de maneira estranha e retorcida ele acha que tá fazendo aí uma terapia nas pessoas, onde ele teve um momento que percebeu que tava ali morrendo e ele se deparou com essas questões de vida e morte. E ele passou a acreditar que todos estavam vivendo vidas medíocres e não sabiam como de fato viver. Então ele inventou esse jogo de tortura para mostrar a eles o que significava realmente viver e fazer suas escolhas. Ele não teve que fazer isso com as suas próprias mãos. Ele sempre fez com que as pessoas fizessem isso com elas mesmas. Então sim, ele traz meio que um elemento psicológico muito interessante, além das armadilhas que são criativas e sempre muito assustadoras. E isso o torna um dos maiores personagens de filmes de terror de todos os tempos. Claro que uma vez que você vai através da franquia, algumas das armadilhas parecem um pouco esticadas e ele se torna um pouco menos interessante. Mas o original é um dos melhores. Escuta o que eu tô falando. A partir do momento que você vê o rosto dele na tela, você já sabe que as coisas estão prestes a ficar complicadas. Com o Dr. Loomis, e você pode argumentar que ele não é um verdadeiro assassino, mas se você observar isso, você tem que considerar a natureza do verdadeiro assassino, que é uma manifestação do que a mente humana é capaz. O que o Dr. Loomis fez ao estudar o Michael Myers, ele se torna a única força oposta que realmente tem algum tipo de entendimento do que o Michael é, e é quase como ele se fosse uma mente igual e oposta. E assim, como que você se opõe a esse tipo de mal? Você tem que ter alguém que realmente compreende o que tá acontecendo. E o Dr. Loomis é o que acaba se tornando esse personagem, mas a maneira como ele é apresentado como o único que consegue entender a natureza insana do Michael Myers traz um tipo de tensão muito interessante. E a maneira como ele se torna um personagem com um tom tão sério entre todo esse caos e loucura é um dos motivos pelos quais ele é um dos melhores personagens de slasher. Então mesmo que ele não seja o assassino, ele representa o que é o mal em sua forma mais pura. Ele é um dos únicos que pode entender e tentar trazer essa verdade à tona, mesmo que ele não consiga. Então, o It é a coisa, né? E o que sempre me impressionou nele é que ele tem a capacidade de se transformar em qualquer coisa que você tem medo. Por isso ele se torna a entidade tão aterrorizante que pode entrar na mente das crianças aí e manipular os seus maiores medos. E é claro que o Bill Skarsgård realmente trouxe isso à vida com um retrato fascinante que trouxe um pouco de comédia e terror, equilibrando as duas coisas. Tem momentos que ele é uma figura tão bizarra e ridícula, mas ao mesmo tempo ele realmente incorpora aí a malícia, fazendo-o tão intenso ao mesmo tempo. Michael Myers de Halloween. E esse aqui provavelmente poderia ser o número 1, gente. Mas eu me cansei assim por conta do tanto de vezes que o filme dele foi refeito. Eu já tô assim, acaba, pelo amor de Deus! Mas no contexto original, ele é o slasher de todos os slasher, porque é onde tudo começou. O primeiro filme é bem direto. Você tem esse garoto que se tornou um homem, que escapou do hospital psiquiátrico e apenas volta para a cidade e não tem nenhuma motivação direta. Ele não é, por exemplo, como o Jigsaw, onde você sabe que ele quer mostrar algo às pessoas. Ele não quer nada. Ele só tá lá para matar mesmo, e é isso que faz dele uma força imparável, como por exemplo o Exterminador. Mas quando você realmente considera Michael Myers o quão assustador ele é, essa força pura é o que torna ele tão aterrorizante. Quando ele tá prestes ali a matar uma das vítimas, você sente o medo real ali. Claro que você sabe que existem partes dele, mas as atuações são muito boas. A cinematografia é boa, é fantástica mesmo, e você tem uma combinação perfeita do que foi feito no original, e é um filme que realmente impacta, que estabeleceu o padrão. O segundo da lista é o Jason de Sexta-feira 13. O Jason é um dos grandes. Eles sempre esteve ali com Michael Myers, e é claro que você pode escolher um ou outro, mas como esse personagem se desenvolveu é isso que o torna tão intrigante. Na primeira vez que você realmente vê o Jason, você não percebe que ele é um assassino. E é claro que o que acontece no final do primeiro filme traz um grande peso para ele.
Então quando você vê o Jason com aquela máscara de hockey, é o que faz a presença dele tão ameaçadora e realmente se estabelece ali a sua identidade. E ao longo do tempo você viu isso se transformar em toda a franquia, onde muitos filmes são apenas trasher e realmente divertidos. E não importa o quão louco ele se torne nas histórias ou filmes dele, o Jason sempre vai chamar atenção em qualquer lista que a gente venha trazer aqui no canal, porque, né, é um clássico. E finalmente o número 1, Fred Krueger, da Hora do Pesadelo. Agora, o que eu sempre amei no Fred é que ele é um dos assassinos que não tem medo de brincar e fazer piadas enquanto ele faz o que faz. Claro que ele é um assassino dos sonhos e isso traz uma dimensão diferente pra ele. A maneira como ele manipula os medos das crianças enquanto provoca elas também faz com que ele realmente se preocupe e vire um assassino astuto e inteligente. Ele é o que realmente você quer ver em filmes de terror de slasher. Ele traz um novo nível de criatividade para esse gênero. Então, por conta de como a franquia se desenvolveu, especialmente nas sequências e nos filmes que foram feitos, você ainda pode retornar nos filmes antigos e se divertir. E esses foram meus 10 serial killers favoritos de filmes de terror. E o seu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ficou até aqui, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.